Comercial e Botafogo conheceram seus adversários do próximo ano no Paulistão 2014. O Comercial caiu no Grupo A, que terá São Paulo, Penapolense, Linense, Atlético Sorocaba e também o Comercial. Já o Botafogo caiu no Grupo B, ao lado de Corinthians, 15 de Piracicaba, Ituano e Audax. Ou seja, o Botafogo não joga com os adversários do Grupo B e o Comercial não joga com os adversários do Grupo A. Consequentemente, o clássico Come Fogo está garantido no Paulistão 2014. Segundo time do Grupo B. Botafogo Futebol Clube. Última equipe que vai compor ali o Grupo A. Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. Houve necessidade por conta do calendário de 2014, da Copa do Mundo. Houve necessidade por conta de uma conversa que a gente vem mantendo com o patrocinador, que é a Rede Globo Televisão, no sentido de viabilizar. Isso já seria feito em 2015, com certeza absoluta. As competições seriam iniciadas após o mês de fevereiro. Tudo isso fez com que a gente antecipasse, né? A Federação Paulista de Futebol gosta de antecipar quando necessário. E foi o caso. Tivemos que fazer esse formato, conversamos com todos os clubes. À unanimidade, eles decidiram concordar com esse novo formato que já foi apresentado aos senhores. A cada dia nós temos que evoluir. Os gramados que não tiverem condições, não terá jogo, simplesmente. No passado nós tínhamos o jogo inicial do campeão da Série A1 contra o campeão da Série A2. Nós vamos procurar manter isso, mas estamos estudando, tem um departamento de competições que vai, nesses próximos dias, passar a tabela para a gente. Por lei, nós somos obrigados a fazer por 2 anos. É evidente que, caso a gente entenda, os clubes entendam e a federação também, entenda de fazer alterações, nós temos que buscar o apoio do Ministério do Esporte, que dirá sim ou não. O primeiro clube do interior na tabela será considerado campeão do interior. Não haverá aquela disputa. Há uma grande preocupação do interior de São Paulo com relação ao Campeonato Paulista. O interior vive a grande expectativa de estar na elite do futebol de São Paulo. E a gente percebe que esse campeonato curto faz com que os clubes do interior tenham um calendário muito curto e depois um grande ato até o segundo semestre, seja na Série D ou na Copa Paulista. Se há algum projeto, presidente, para que o futebol do interior tenha mais atividade, que não fique tão esquecido de maneira geral para a mídia, porque vai disputar o campeonato de 15 datas. Essa é a minha primeira pergunta, por favor. E a segunda, existe algum projeto de beneficiar os clubes do interior que têm estádios próprios? Os clubes com estádios municipais têm custo zero e os estádios particulares do interior têm um alto custo para mantê-los. São as minhas 2 perguntas. Uma boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde. É evidente que nós temos que constantemente fazer avaliações, análises, receber sugestões para melhorar o futebol de uma forma geral. Aqui em São Paulo a gente tem recebido sugestões. E nesse modelo que nós estamos fazendo de competição, não só essa presidência e a minha diretoria, mas também a emissora de televisão entende que o formato é bastante competitivo, que poderá atrair um número maior de torcedores. Tudo isso foi um trabalho, foi em razão de um trabalho exaustivo para buscar soluções desse nível. Não adianta você fazer um campeonato muito grande e não ter atrativos. A competitividade desse formato
deve ser, é uma expectativa, é óbvio, mas é muito grande. Com relação aos problemas dos clubes do interior, em relação aos estádios, cada um tem que resolver seu problema, né? É evidente que, se me perguntarem, eu diria o seguinte: venda seu estádio, ceda o estádio para a prefeitura, para que ela possa manter o estádio, e faça alguma negociação nesse sentido. É isso que nós temos que buscar, caminhos alternativos. Eu sei quanto é difícil a manutenção de um estádio grande. Precisa fazer só as partidas de futebol, as 40 partidas de futebol que um clube faz durante a competição, não paga o estádio. Veja que hoje nós temos um estádio grande que já está pronto há muitos anos, que é o São Paulo Futebol Clube. Ele faz shows constantemente para pagar essa conta. Então é isso que os clubes devem aprender e devem fazer. A escalada da violência que tem ocorrido frequentemente nas partidas de futebol estão sendo apuradas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e os clubes têm sofrido as punições, né? Que não são, para nós não é interessante tirar um clube para jogar em outro estádio, mas eles estão recebendo as punições porque existe uma norma e é obrigado a respeitar a norma, que é a lei que regula os julgamentos. É evidente que essa escalada de violência não está acontecendo só no futebol, está acontecendo de uma forma geral. Agora, eu andei me perguntando como fazer para acabar com as torcidas organizadas. E eu vou me permitir falar nesse momento, é bem breve, mas eu vou dar uma ideia, sugerir aos clubes. Nós temos que criar as torcidas uniformizadas dentro do clube, e o clube vai começar a trazer esses torcedores das organizadas para dentro do clube, com monitores a cada 100 torcedores. E a Federação Paulista de Futebol paga esses monitores durante um tempo. Não vou pagar durante 20 anos, mas durante 1 ano, 2 anos, até equacionar tudo isso, nós pagamos. Quando você tiver essa torcida uniformizada dentro do clube, com um monitor que vai fazer o quê? Vai orientar a cantar hinos, cantos de ajuda ao clube, torcendo para o clube. Também poderá criticar o dirigente? Pode. Também poderá criticar o jogador? Lógico que pode. Sempre com educação. Quando nós tivermos um grupo muito grande, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 torcedores dentro do clube, administrado pelo clube, nós matamos os bandidos que tem nas torcidas organizadas. Eles não vão ficar dentro do clube sob a batuta de um monitor. Esse é o meu conselho. Nós estreitamos o máximo, nós cedemos o máximo, aliás, cedemos até antecipadamente, porque nós sabemos que há necessidade de mudanças. Então, por isso essa competição com esse formato, um formato diferente, que a gente espera que tenha bastante competitividade, bastante disputa, que a participação seja muito interessante. É como eu lhe falei, às vezes a gente faz uma competição muito grande, o atrativo é zero, ou muito insignificante. Zero nunca será, mas às vezes uma competição mais curta, o atrativo é importante. Nos debates que já ocorreram, e certamente em outros que irão ocorrer de uma forma sincera, com muita lealdade, e sempre, veja bem, com a melhor boa vontade e com a melhor das intenções, só uma coisa que nós não podemos levar muito em consideração. Nós temos que criar o nosso calendário, compreendendo desde o início que o Brasil é um continente totalmente diferente de qualquer outro país que nós queremos aproveitar como modelo de futebol. Eu já disse várias vezes, algumas vezes chegam a apresentar sugestões à CBF e nós ouvimos, como por exemplo,
Antes nós escolhemos o Felipe Scolari e o Parreira, chegaram a sugerir que nós trouxéssemos um técnico de fora, um técnico estrangeiro, por uma questão de elegância, não vou falar o nome, mas vocês todos devem saber a que estou me referindo. Eu repeli imediatamente. Primeiro, baseado no fato de que nós conquistamos 5 títulos com um técnico brasileiro. E eu posso afirmar com a maior convicção que nós não temos nada que aprender com ninguém de fora, principalmente em qualquer matéria relacionada com futebol. Nós sempre tivemos os melhores jogadores do mundo aqui no Brasil. Isso atestado pelas 5 conquistas. E recentemente, quando muita gente não acreditava na seleção brasileira, nós demos uma demonstração, não só pela conquista do título, mas demos uma demonstração de alta competência no campo futebolístico, no campo da tática e principalmente, o que é muito importante, no campo do grupo comprometido com os objetivos da comissão técnica. Há um interesse nosso em prestigiar cada vez mais os campeonatos regionais, são super importantes em todos os sentidos, em todos os aspectos. E temos que conciliar então os campeonatos regionais com o Campeonato Brasileiro e também com o calendário da FIFA. Então existe esse interesse. E nós estamos, veja bem, há muito tempo trabalhando nesse sentido. Dentro do possível, conciliar esses dois grandes objetivos de prestigiar cada vez mais os campeonatos regionais, são importantes, mas muito importantes para o futebol brasileiro, onde envolve o universo que gera em todos os campeonatos regionais, o universo principalmente no que diz respeito não só à colocação de jogadores, mas de empregos, os empregos que esses campeonatos geram, sobre todos os aspectos, não só de jogadores. É um universo que gira em torno desse campeonato regional. E também o nosso calendário. Então, este é o grande problema. Eu quero, e como foi falado muito em patrocínio, em ouvir todos os segmentos, eu queria só dar um detalhe. Há 10 anos atrás, o envolvimento do patrocínio era mais ou menos 60 milhões de dólares. Hoje se trata de 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. Então, quando eu digo que todos os segmentos têm que ser ouvidos, eu sei o que estou falando. A tabela só começa a ser feita a partir de hoje, porque nos modos antigos já se sabiam quem eram as 20 equipes, um turno único. Quando se fazia o arbitral já tinha uma proposta de tabela. Não é o caso. Os grupos são definidos hoje. Hoje se começa a trabalhar uma tabela complexa, difícil, onde a gente não tem um prazo definido ainda, mas dentro do que determina a legislação atual. E sobre o local da abertura? O local depende, tem que montar a tabela primeiro. Tá. Aí o presidente vai determinar o local que jogo. Vai depender do campeão versus alguém? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito da formatura. Porque como a última rodada é todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, a Polícia Militar nos orienta a não fazer 2 jogos aqui em São Paulo. Então você tem que montar o início de campeonato que na última rodada tenha um dos grandes de São Paulo jogando em São Paulo. Então não dá para definir ainda nem o local, nem o jogo de abertura. Quanto a cair 4 de um grupo só, está previsto e virá no regulamento aprovado pelos clubes. Se cair os 4 de um grupo só, entre os terceiros colocados dos outros grupos, o melhor vai jogar as quartas de final.